Olá, graça e paz, eu sou o pastor Lucimário Soares e esse é o canal Acessando a Graça pela Fé. Graças a Deus, depois de uns dias sem postar vídeo, o Senhor nos deu a condição de novamente estarmos aqui postando para dar continuidade ao cumprimento do propósito desse canal, que é alcançar pessoas através da revelação da Palavra de Deus, uma palavra prática, acessível, que vai dar funcionalidade à sua vida. Então, se você está vendo pela primeira vez, já se inscreve aí e antes mesmo de qualquer coisa, deixa o teu like, isso vai nos ajudar a divulgar o canal. Segue vendo esse vídeo que depois da vinheta eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Glória a Deus. A coisa mais importante na nossa vida, no que diz respeito à funcionalidade da vida cristã, é a palavra de Deus. A palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é espírito e é vida, é semente, é leite, é pão. A palavra de Deus é água. Então tem N facetas da palavra de Deus que podem funcionar e dar funcionalidade à nossa vida. Mas a única forma pelas quais essas coisas vão estar operantes na nossa vida e dando funcionalidade a ela é se nós tivermos entendimento sobre essas coisas. E é sobre essas coisas que eu quero falar com você através desse vídeo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, ele ora para que os olhos do entendimento deles sejam abertos. Então isso deixa muito claro que não é apenas o conhecimento da verdade que vai fazer a nossa vida liberta, que vai fazer a nossa vida funcionar, mas é entender esse conhecimento. Eu queria usar um texto bíblico aqui que vai trazer iluminação para a minha vida e para a sua vida, para todos aqueles que estiverem ouvindo esse vídeo, sobre a necessidade de buscar entendimento. Mas Mateus capítulo 13, que fala sobre a parábola do semeador, o homem que saiu a semear e semeou, distribuiu a semente em alguns tipos de solos, em alguns tipos de terreno, um texto muito conhecido. Aqui no capítulo 13, no versículo 4, diz assim: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Nós sabemos que a semente foi lançada e diferentes tipos de solos receberam a semente. Aqui no versículo 4 diz: parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Mais na frente, na continuidade desse mesmo capítulo 13, os discípulos pedem que Jesus explique o significado dessa parábola do semeador. E quando chega no versículo 19, ele vai exatamente explicar esse primeiro tipo de solo, esse primeiro tipo de chão onde a semente caiu. E ele diz no versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, ênfase, e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. No versículo 4 ele diz que o semeador saiu a semear e parte dessa semente caiu à beira do caminho e vieram aves e a comeram. E explicando, ele diz que o que ele quis dizer com a semente caindo à beira do caminho e vindo aves e a comendo é exatamente aquele tipo de pessoa que ouve a palavra e perde a utilidade dela por não entender. O texto é muito claro quando diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. Preste atenção que a ênfase é essa. No versículo 8, falando sobre outro tipo de solo, ele diz assim, capítulo 13, 8, diz: ainda outra semente caiu em boa terra, e a colheita foi a 60, a 30 e a 100 por 1. Da mesma forma, seguindo o mesmo exemplo, lá no versículo 23, explicando a parábola, ele diz assim: e finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Da mesma forma que a palavra que não frutificou é aquela que não foi entendida, a palavra que produziu a 30, a 60 e a 100 por 1 foi aquela palavra que foi ouvida e acolhida. E nós sabemos de forma muito clara que a sabedoria vem de Deus, o entendimento vem de Deus. Nós temos exemplos bíblicos onde Deus dotou pessoas de entendimento especial, como é o caso de José, como é o caso de Daniel. A própria Bíblia em Tiago fala que se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Salmos diz que o Senhor é aquele que nos dá entendimento. No Salmo 119, 130 diz: a exposição das suas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Mas com todos esses textos nos fornecendo essa revelação de que Deus é o provedor da sabedoria, é o provedor do entendimento, é o provedor do discernimento, ainda assim nós não podemos dizer que a única razão que faz com que esse entendimento chegue à nossa vida seja apenas uma liberação da iniciativa de Deus, porque nessa mesma parábola, na parábola do semeador de Mateus 13, deixa muito claro
essa interação nossa e que a nossa busca, o nosso desejo e a forma como nós administramos a palavra que recebemos é que vai determinar se nós teremos o produto, o resultado daquilo ou não. É muito cômodo para mim ou para qualquer pessoa dizer, se eu não tenho entendimento, é apenas porque Deus, que é o dono, a fonte do entendimento, não me deu. Mas com base nesse texto eu quero te trazer uma iluminação que com certeza vai mudar a sua postura em relação à palavra, bem, em relação à forma como você ouve a palavra, em relação à forma como você se expõe à palavra. Acompanhe comigo Mateus 13, falando ainda sobre a parábola do semeador. A partir do versículo 10 diz assim: os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Se nós parássemos aqui, e entendermos apenas, a vocês é dado a conhecer e a eles não, essa declaração parece apenas exatamente o que eu acabei de falar, uma iniciativa de Deus, a capacidade de dar a quem quer o entendimento. E ele segue ainda nos explicando, ele diz, porque a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então aqui é um texto ainda mais conflitante, porque parece um pouco contraditório, a quem tem lhe será dado, e a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Mas graças a Deus que o texto não para aí, e o Senhor Jesus ele continua explicando para que eles entendam o que isso quer dizer, e ele diz assim, por essa razão, versículo 13, é que eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não entendem, nem ouvem. Versículo 14 diz, e nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. Aqui fala sobre uma condição onde o coração das pessoas se tornou insensível. E é exatamente por causa dessa insensibilidade no coração que eles não conseguiam entender as coisas mesmo estando ouvindo. Eles não conseguiam ver de fato as coisas espirituais mesmo que seus olhos naturais não estivessem fechados. E é isso que ele diz, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, e nele se cumpre a profecia. Ainda que estejam sempre ouvindo, jamais entenderão. E ainda que estejam vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, e aqui está a razão. Na continuidade ele diz, e de má vontade. ênfase. Ele diz, o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se não fosse assim, então aqui tem uma condição. Se não fosse assim, né? Se não fosse assim o quê? Se eles não tivessem ouvido de má vontade, se eles não tivessem, em função dessa má vontade, permitido que seu coração se fechasse para a palavra e os seus olhos se comprometessem para a revelação da palavra. Ele diz, se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Então quando Jesus diz, a vocês é dado a conhecer e a eles não, e ainda mais quando ele diz, a quem tem lhe será dado e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele não está fazendo dois pesos e duas medidas aqui, nem está agindo de forma arbitrária para subtrair de quem tem menos e dar para mais, mas é exatamente a questão que nós precisamos entender, o que é esse o que tem, ao que tem, o que é esse tem aqui? Que Jesus tenta explicar. Quando ele diz que as pessoas não estão conseguindo perceber, porque estão ouvindo de má vontade, nós conseguimos entender que esse ao que tem lhe será dado é a boa vontade, é a prontidão, é o interesse, é a expectativa de ouvir essa palavra de forma a acolhê-la e ela possa produzir revelação. E quando a revelação vem sobre o conhecimento literário, isso se torna uma força que rege a nossa vida. Então, o único conhecimento que vai funcionar na nossa vida é aquele que é revelado. O conhecimento revelado é aquele que tem força de regência. Nós podemos ter N informações sobre determinados assuntos, mas se aquela informação, ela não determina se eu vou ou se eu paro, se eu avanço ou se eu continuo, então isso não é revelação para mim. Isso é apenas informação.
Revelação é aquele nível de entendimento que rege as minhas ações, que me impele ou que me retrai, que me leva avante ou que me diz para parar. Isso é a revelação da palavra, que só vem por meio do acolher. Por isso que Jesus disse, ao que tem lhe será dado, mas o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Esse não tem é interesse, esse não tem é desejo, esse não tem é consideração pela palavra. Quantas vezes nós estamos diante de palavras poderosíssimas que, como ela mesma diz sobre ela, é espírito e vida, é o martelo que esmiuça a penha, ela é fogo, é leite, é alimento, é escudo. Muitas vezes nós estamos diante desse recurso tão poderoso da palavra, mas nós não damos a ela o crédito. A Bíblia diz que muitas pessoas, em Hebreus 4, ouviram a mesma mensagem, mas parte delas não entrou no descanso porque não foi adicionado de fé a mensagem que eles ouviram. O comprometimento não está na semente, o comprometimento está no solo. Todas as pessoas que estão debaixo de um teto de uma igreja ouvem a mesma mensagem. Elas estão sendo tocadas pela mesma unção. Agora, a forma como nós acolhemos essa mensagem, o crédito que nós damos a essa mensagem é o que vai produzir o resultado nas nossas vidas. E é isso que nós chamamos de entendimento espiritual. A capacidade de absorver não apenas a informação literária das coisas, mas a revelação que está por trás disso. Então, eu quero deixar com você essa palavra e a finalidade dela é dizer, busque o entendimento. Dobre-se de forma a considerar a palavra que você tem ouvido. Não ouça a palavra apenas como informação. Não ouça a palavra apenas como uma história bíblica. Ouça como Deus te dando comandos, como Deus te dando ferramentas. O próprio Jesus disse, quando ele foi tentado a transformar pedra em pão, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra, ela é alimento, mas ela só tem a capacidade de nos nutrir quando nós a acolhemos, quando nós temos interesse por ela. E isso abre o nosso entendimento espiritual. E entender as verdades de Deus é que nos dá a condição de praticá-las de forma plena. Deus tem uma vida plena para mim. Deus tem uma vida plena para você. O salmista diz que essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Uma vez acolhida, uma vez crida, essa palavra tem o poder de nos guiar aonde nós devemos andar. Amém? Fica com essa palavra, guarda no teu coração. Busca entender, busca entendimento, o entendimento espiritual. Amém? Muda a postura do teu coração em relação à palavra que você tem ouvido. Adiciona fé e você vai começar a experimentar a produção, a proliferação, o aumento, a multiplicação da vida em você. Porque essa palavra é espírito, é vida. E onde esse rio da vida passa, ele manifesta os renovos das plantas, as folhas nos seus galhos, enfim. Deus tem novidade de vida para cada um de nós. E essa palavra está disponível para cada um que crê. Amém? Recebe essa palavra, crê no seu coração e seja abençoado praticando-a. Amém? Deixa o teu like aí, o teu gostei, compartilha com pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima semana com o próximo vídeo, em nome de Jesus.